TikTok na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um vídeo, irmão. Quero agradecer ao Senhor pela vida de vocês. Quero agradecer a vocês pelas mensagens enviadas. Que Deus abençoe, continue abençoando, né? E peço mais uma vez desculpa, lá no TikTok teve pessoas que falou, apareceu o som, eu sei que nesse vídeo do Facebook também apareceu xingamento, mas não é aqui em casa. Eu tentei apagar, mas já tinha pessoas que tinham visualizado. No TikTok havia 8 pessoas visualizadas, mas eu resolvi deixar. Foram eles mesmos que criticaram, falando. Tinha muito xingamento. E eu, a hora que eu acabei de gravar, eu já pedi desculpas, eu sabia. Só não sabia que ia aparecer tão nítido que apareceu. Uma coisa para você, não é na minha casa. Aqui somos todos pecadores, mas é da vizinhança. Nada que procedeu daqui de casa, não. Como outra vez, tem aquelas músicas, né? Tem pessoas que reclamou das músicas. Aquela pessoa saiu, não mora mais aqui. Creio que é Deus agindo, para que o nome dele não seja envergonhado. Não estou falando que é, mas não pode crer. Né? É pela fé que a gente vence. Obrigado a cada um de vocês pela mensagem enviada, pelas críticas, pelo apoio que nos dão. Vamos para mais um vídeo hoje. No Salmo também, hoje começamos o livro de crônicas. Os livros das crônicas, primeira crônica começa lá na genealogia de Davi a seguir, né? Ou de Noé a seguir, se eu não me engano. Aí passa pelos reis, só que no livro das crônicas não é igual o livro de primeiro e segunda reis, primeiro e Samuel. Que não fala dos profetas, fala mais das atitudes dos reis. Não temos escritura no livro das crônicas de profeta, mas é praticamente a repetição do primeiro, segunda Samuel, primeira rei, segunda rei. É praticamente só tira os profetas. Então vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela oportunidade que tu nos dá todo dia para o teu amor, Pai. Pai, eu peço ao Senhor que tu nos perdoe pelas nossas falhas, transgressões, por obra, pensamento, ignorância. Eu sei que eu tenho pecado, tenho falhado, eu tenho que teu espírito, Pai. Pai, perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. Somos pecadores, Pai, sabe que tu esquecemos uma face nós, Pai. As coisas que na graça do Senhor vem, faz a transformação através da tua palavra na minha vida, na vida de cada um da minha casa. Pai, fala conosco hoje no livro do Salmo 48, 14. Também no livro de 1 Crônicas, capítulo 10. Não sei se nós queremos ouvir, não sei se vai falar, mas que o teu Espírito tenha falar conosco. Tudo sei para a glória do teu santo nome. Amém. Irmão, livro de Salmo 48, 14, fala assim, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será até o dia, nosso dia até a morte. O que o salmista está nos ensinando? A fé. Saber que Deus é o nosso Deus todo sempre. Que nós tivemos sobre essa terra. Para sempre Deus é nosso Deus. Ele nos guiará, ele será nosso guia até a morte. E quando nós estivermos aqui, peregrinando nessa terra, ele nos guiará. Não deixa nós tropeçar, nos dá força para livrar da cilada, das tempestades. Nós temos a cobertura do sangue de Cristo. Ele é o nosso guia todos os instantes. Através da palavra, pessoas que ele envia, pastores, servos do Senhor, que faz parte
da igreja do Senhor na terra, para ter recados, revelações a nós, porque essas revelações, Jesus prometeu, quando ele partisse, o Espírito Consolador viria, e ele nos ensinaria, nos falaria dos nossos erros. O Espírito Consolador está aí para nos revelar nossos erros, a nossa fraqueza. Então nós temos ainda profetas na terra. Mas, pasme, irmão, como Jesus deixou avisado para nós, temos muitos falsos profetas, falsos doutores, falsos ensinadores. Esse é o alerta que Jesus deixou para as igrejas, para o povo que habita sobre essa terra. E nós vemos tudo isso acontecendo. Então vamos lá saber, entender que quanto nós tivermos aqui. Oi, diminui aí. Deus é o nosso Deus para sempre. Enquanto nós aqui estivermos, e quando nós formos com Ele para a glória, Ele continua sendo Deus. Em circunstância nenhuma, em momento nenhum, Ele vai deixar de ser Deus. Ele vai nos guiar enquanto nós estivermos aqui pela vereda da justiça. É o Salmo 23, né? Nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas não devemos temer, porque Deus é o nosso guia. Ele é o nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso Deus forte. Então não temos nada que temer, porque nós temos Deus ao nosso lado. Com essa certeza, irmão, nós temos que abandonar os erros que nós cometemos, muitas vezes as prevaricações, né? As mentiras, os abusos, tanta coisa errada que nós fazemos, né? Para ter Ele sempre ao nosso lado. Porque cada pecadinho, por menor que a gente pense que é um pecadinho, para Deus não existe pecadinho. Pecado é um só, é pecado. Ele afasta de nós, porque não suporta o pecado. É como se você tivesse aí um lote baldio, né, onde tem ali um animal morto, aquele cheiro. Nosso pecado é pior que aquilo para Deus. Então, ele nos deixa, mas Ele não nos abandona. Ele está sempre olhando para nós. Tem um momento que nós nos arrepender, confessar, Ele estará pronto a nos ajudar. Toda vez que nós clamamos o nome dEle, Ele está ali para nos socorrer. Foi assim com o povo de Israel. E é assim conosco. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o Deus do bom, do justo e do injusto, do bom e do ruim. Então, irmão, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Enquanto vida estivermos aqui na terra, Ele será nosso guia. Ele está conosco, Ele não nos desampara. Essa é a palavra do Salmo 43, versículo 14. É pequenininho, não? Vai ter salmo que vai ser miudinho. Mas fala do amor de Deus. Nos instrui a respeito do amor de Deus para conosco. E nós vimos o salmo onde o salmista, todos os salmos do salmista, ele ora, ele louva, ele honra, ele glorifica o nome do Senhor, nos ensinando, irmão. Agora vamos lá para o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 10, onde a primeira crônica começou na genealogia. Agora, depois do cativeiro, né? Agora a partir do capítulo 10, vai para os reis. Vai falar dos reis que houve. Começa pela derrota de Saul, pela morte de Saul. O primeiro livro das Crônicas, no capítulo 10, só fala da morte de Saul. Não fala o que ele fez antes. Mas é um capítulo interessante nesse livro, esse capítulo que nós lemos hoje, porque ele mostra aonde Saul
afastou? Porque Deus, o Espírito de Deus afastou de Saul. As atitudes dele. É muito importante a gente meditar e saber. Uma certa vez, na história, eu achei uma pessoa que falou, por quê? Ele perguntou a um pastor, só que não. Ele perguntou assim, pastor, não era para mim, talvez não sei, talvez era. Por que Deus castigou Saul e não castigou Saul? Que Saul fez, o pecado de Davi foi muito maior. Eu vi aqui um dia, 2 dias, no quarto dia eu falei, essa deve ser para mim, então responder, eu digitei lá, meu amigo, para Deus não tem pecadinho nem pecadão só. Davi, você fala que ele cometeu um adultério e um homicídio, né? A Bíblia fala isso também, é o que a Bíblia nos fala. Mas ele mostra os pecados de Saul. Saul não obedeceu o profeta, fez sacrifícios em ordem de Deus, fez coisas que desagradou a Deus. E para completar, ele matou, destruiu todos os sacerdotes, só salvou um que fugiu. Ele destruiu os bens dos sacerdotes, os animais, tudo, destruiu, matou os sacerdotes. Nós, no olho humano, já foi o pecado dele foi bem maior que o Davi, né? Matar sacerdote, até já que eles tocaram no rito do Senhor, né? Assim eu deixei para ele. E, além de tudo, para finalizar, para a derrota dele, ele expulsou os feiticeiros, os adivinhos de Israel, mas quando ele viu que Deus não respondia mais a ele consultou uma bruxa, uma mulher que ele viava pelo espírito de bruxaria. Eu não estou falando que o pecado de Saul foi maior que o de Davi. Eu estou te mostrando, você está falando. E o que ele entendeu? Não respondeu nada, não falou mais nada. Então foi uma mensagem que eu vi lá no começo, quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu vi essa pergunta. Aí, como estava ali 4 dias seguidos, eu resolvi no 4º dia responder, né? Eu creio que a pessoa que ele falou, que ele estava perguntando, talvez devia ser ter adicionado a mim mesmo. Ele não teve resposta. Eu achei que tinha chegado a hora. Vamos lá para a 1 Crônica. A morte de Saúl de seus filhos. E os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel foram diante dos filisteus, e caíram feridos na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saúl e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jontas, e a Abinadab, e a Malquisua, filho de Saúl. E a peleja se agravou contra Saúl, e os flecheiros acharam, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saúl ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos escarneceu de mim. Porém seu pajem de arma não quis, porque temia muito. Então tomou a sua espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saúl estava morto, tanto ele se lançou sobre a espada e morreu. Nós vemos aqui os erros de Saúl, quando ele viu ali na perda, na morte, apertado pelo certo, ele queria lutar, não tendo força, tentar fugir. Mas aqui vai uma coisa que nos deixa uma dúvida. Ele consultou um espírito de adivinho. Uma mulher que tinha um espírito de adivinhar, de feiticeiros, a Bíblia fala, né? Então ele manda ela chamar um homem, e esse homem é Samuel. Quando ele aparece para Saúl, vindo lá da terra, né? Da terra, ele fala: por que me incomodaste? Deus te rejeitou
Você não ouviu o que eu falei, então Deus te irritou. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. Assim eu tenho, assim, eu mesmo, é um entendimento que eu tenho. A palavra do Senhor diz que os mortos não voltarão. Samuel era morto, então ele não voltou. Agora, olha como acontecem as coisas. Então ele falou, amanhã você estará como eu. Então, morto, né, no lugar que ele está. Então o que é que Saul fez? Ele se suicidou. Talvez a Bíblia não seja clara, ou eu não entendo bem. Talvez aquilo ali não foi Samuel, o espírito de Samuel, mas foi o espírito das trevas. Mas o espírito não falou que ele ia se matar. Falou que ele estaria com ele. Samuel estava dormindo, ele não estava morto, ou não estava ainda com Deus, ele estava num lugar de repouso. Nós sabemos que tem esse lugar de repouso, até o dia que Jesus Cristo voltar. Tem um ar daqueles que ficam ali, sofrendo nas tormentas, até o julgamento final. Talvez o Samuel falou, o Espírito Samuel falou para ele que ele iria morrer. Mas se ele se suicidou, a Bíblia é bem clara. O homicida, o suicida, ele não herdará no céu. Então, aí onde bate a dúvida, onde a gente tem que pedir discernimento a Deus, para que nós não venhamos falar o que não agrada ao Senhor. Palavra que muitas vezes deixa uma pessoa fraca na fé ou afastada de Deus. Mas a verdade da palavra, eu creio que seja essa. Quando ele falou, mas você estará comigo, ele falou que ele ia morrer. Mas ele não falou que ele se suicidasse. Saul podia lutar até que os inimigos tirassem a vida dele. Então, é muito difícil o entendimento. Agora, tem as interpretações do teólogo. A teologia, irmão, ela mata. Ela não faz parte. Muitos teólogos que têm o Espírito, ele fala pelo Espírito, fala pela teologia também pelo Espírito. Mas tem outros que não é. Eu ganhei um dicionário da teologia, do curso de teologia que meu vizinho aqui chamou para fazer junto, eu não queria. Aí eu comprei uma coleção e veio esse dicionário. Para começo, eu já peguei a hora que eu abri, fala de Abigail, né? Davi casou com Abigail, a viúva de Nabal. Aí no dicionário já disse que Abigail era irmã de Davi. E ele casou com ela. Não é. Davi tinha uma irmã chamada Abigail, mas não foi a que ele casou, não era a viúva de Nabal. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente lê. Tem que ter cuidado. Mas nós estamos aqui para falar de Saul, né? Saul morreu, seu filho morreu, Jerusalém foi tomada. Agora o inimigo tomou posse de tudo. Agora Deus preparou ali um rei, segundo o coração dele, Davi, mesmo fugindo de Saul, guerreando as guerras, aquelas guerras, as fugidas que ele dava de Saul para escapar de Saul, era treinamento para ele guiar o povo de Israel, para ele apacentar o povo de Israel. Todo o tempo que ele guerreou, ele estava ajudando os israelitas, ele estava ajudando Saul nas guerras. Deus estava preparando ele para ser um rei. Talvez na sua vida você está passando uma dificuldade, uma perseguição, e você não sabe o que é. Às vezes tem hora que você chora, reclama, né? Mas talvez Deus está te preparando para uma grande obra, para ser um líder no teu trabalho, um empresário, ou na tua escola, ser um diretor. Talvez Deus esteja te preparando e você não está entendendo. Muitas vezes as pessoas desfalecem, as pessoas deixam aquele trabalho de lado. Esses 22 anos que eu trabalhei,
chegou um momento da minha vida que eu pensei em desistir, deixar. Era tantas perseguição, mesmo antes de eu ser cristão, até o ano 2000 eu não era cristão, mas era tanta perseguição que tinha hora que eu desanimava. Mas por causa da minha família naquele tempo, eu não pensava em Deus, não, eu só orava o Pai Nosso. Mas eu continuei firme, eu falei, pela minha família. Eu tenho uma esposa e 5 filhos. Uma, 5 filhos e um filho para sustentar. Então eu não posso desistir. Eu tenho meus deveres como homem de casa. E continuei. Só lá para o ano 2002, já 2 anos já na presença do Senhor, que eu vim entender por que Deus me manteve ali aquele tempo todo. E depois, hoje eu me entendo também. Foi para esse tempo de hoje. A minha coisa é uma aposentadoria e não depender das pessoas, depender só de Deus. É, irmão. Então, olha os erros de Saul, não erra como Saul. Aqui não fala do erro de Saul para a gente criticar, mas para a gente não cometer os mesmos erros, para que o Espírito de Deus não faça em nós. Apesar que nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, mas Deus tem um amor muito grande por nós. Vamos orar, irmão. Soberano, glorioso, eterno Pai, coloco na Tua presença a minha vida, mas esse vídeo eu apresento ao Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, para que venha para alcançar o maior número de vidas possível, Pai, segundo a Tua vontade. Coloco na Tua presença a minha necessidade, a necessidade de cada um dos Teus filhos, Pai. Peço ao Senhor que eu socorra, Pai, que a resposta do Senhor venha à oração de cada um dos Teus filhos, as petições, Pai. Seja tudo no tempo e na hora do Senhor, conforme a Tua vontade. Fortalece Teu filho, Tua filha, restaura esse lar, abre essas portas que Teus filhos estão impedidos, Pai. Essa causa na justiça, apazigua essa tempestade, essa guerra que Teus filhos estão passando, Pai. Pai, que o Senhor venha lutar ao lado dos Seus filhos para que eles se tornem vencedores, assim como o Senhor é vencedor, Pai. Abençoe Teus filhos e Tuas filhas para agora Teu santo nome. Amém. Irmão José Góes contando para a minha história. Você que tiver o YouTube, se inscreva lá. Compartilhe, divulgue, me ajude a divulgar esse canal. Que Deus abençoe. Um bom final de tarde, uma boa noite de repouso. Que Deus abençoe. Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. Prepara a igreja para encontrar com o seu outro Deus. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge.